Na mensagem anterior, nós aprendemos sobre a veracidade, a seriedade e cumprimento da palavra de Deus. Quando Deus usava falar, ele estava revelando Jesus. João disse isto, que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, lá no princípio, Deus usa o verbo, ele disse, haja luz. Ele usou o verbo haver. Portanto, ele usou o haja para que tudo viesse a acontecer. Ele estava dizendo para Jesus, faça que tudo isso aconteça. E em Jesus foram criadas todas as coisas, criadas por ele, para ele e nele. Isso é muito interessante. Portanto, quando Deus ousa falar, ele está usando Jesus. A mesma palavra que lá em Apocalipse há de julgar os seus inimigos, devorar Satanás, é usado, ou seja, sendo usado como que uma espada aguda de dois gumes. É o próprio Jesus, como juiz, no final dos tempos. É muito interessante observarmos que Jesus, logo após ter pronunciado o grande, profundo e incomparável amor de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, nas seguintes palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de ter anunciado que a obra da salvação foi realizada, foi consumada, é o assunto que estamos aprendendo agora, consumado ou consumação, em João capítulo 19, versículo 30, ele disse que carregou os nossos pecados, perdoou os pecados, pagou o preço de cada pecado, lançou-os nas profundezas do mar, esqueceu e nunca mais serão lembrados em juízo. Este é o mesmo Jesus que volta a falar conosco na sequência de João, capítulo 3, versículo 16, logo nos versos 18 e 19, ele diz o seguinte, logo após ele dizer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele termina dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus foi muito claro. A palavra, o verbo de Deus, está falando, está pronunciando algo que haverá um cumprimento no futuro. Portanto, o verbo é a palavra que exprime uma ação, que explica uma ação. Ele disse, um dia o mundo será julgado. Aqueles que creem em mim agora, creem no meu Pai agora, e na obra redentora, na obra consumada por ele, através de mim, este não entrará em condenação. Este não é julgado. Mas aquele que não crer nesse sacrifício, aquele que não crer na pessoa do Pai, do Filho, não verá a vida eterna. Este já está julgado. E ele diz por que já está condenado. Ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João afirmou, dizendo no capítulo 1, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E os homens quiseram alegrar-se por um pouco de tempo na sua luz. É muito interessante perceber que quando Jesus morre na cruz, o mundo se torna um verdadeiro breu. A Bíblia diz que por algumas horas
o mundo entenebreceu, o mundo escureceu. O mundo escureceu de tal maneira que as trevas poderiam ser apalpadas. Por quê? Jesus havia morrido. A lâmpada, a candeia de Deus havia apagado neste mundo. Portanto, aqueles que não conhecem Jesus entrarão logo após a morte no mundo de escuridão, no mundo das trevas. Por isso você vê a prática daqueles que não conhecem Jesus como Salvador, recebendo uma luz em suas mãos no momento da morte. É uma praticidade pagã que, lamentavelmente, nada aproveita, nada pode fazer conosco. O salmista disse, mas Deus acenderá a nossa lâmpada. João afirmou dizendo nas palavras de Jesus, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, aqueles que não conhecem Jesus como Salvador pessoal, já estão julgados. E eles entrarão no mundo das trevas logo, imediatamente, após fecharem os olhos para este mundo. Sem Jesus, só há trevas, só há escuridão e só há tristeza, dor, tormento e, lamentavelmente, trevas para sempre. Jesus continua falando conosco no capítulo 15, verso 22 de João. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa dos vossos pecados. Querido, lembre das palavras de Deus. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. No dia do juízo não haverá desculpa. Ele disse, a prova de que não haverá desculpa quando eu voltar para julgar o mundo é que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para que todo aquele que crê em mim tenha vida eterna. Eu consumei a obra que o Pai me deu a realizar. E ele termina dizendo, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não haveria pecado. Mas agora não existe mais desculpa para o pecado. O Espírito Santo foi dado ao mundo com a função tríplice. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todos nós sabemos que um dia o juízo de Deus virá. Todos nós sabemos quanto à justiça, quanto ao pecado, quanto ao juízo. Portanto, o Espírito Santo já nos iluminou para entendermos sobre este assunto. O Espírito Santo já nos deu prazer de gozarmos dos seus frutos, do seu trabalho. Isto, geralmente, no mundo inteiro, o pior descrente do mundo sabe esta obra de Deus. Ele sabe quando peca, ele tem uma consciência, que é um juiz interno que nos acusa quando nós erramos. Se lembra que nós falamos sobre a lei de Deus? A lei de Deus, ela veio para revelar o quanto, ou seja, onde e como nós pecamos. A palavra de Deus, que é a régua de Deus, ela evidencia o quanto estamos separados de Deus. Lembre-se, errar é pecar, ou pecar é errar. A teologia diz que pecar contra Deus é errar o alvo de Deus, a santidade de Deus, o propósito de Deus. Portanto, todos nós erramos. Ele voltará um dia e ele voltará para julgar o mundo que não lhe conheceu como Senhor, como Salvador, como aquele que consumou a obra do Pai em relação a nós. Espero que você esteja entendendo e nós chegaremos no juízo final nestas lições, se o Pai do céu nos permitir. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor abra a sua mente para que você possa compreender que o tempo passou, o tempo está passando, não há mais tempo a se perder. É tempo de conhecer
e receber Jesus como Salvador pessoal. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos juntos, mais uma vez, diante da palavra do Senhor. Essa palavra que não pode voltar vazia, essa palavra que há de se cumprir um dia. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua perfeita vontade e receber o Teu Filho amado, Jesus Cristo, como Salvador pessoal, especialmente aqueles que ainda não o têm. Nós oramos agradecidos por tudo, no grande e precioso nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o seu dia seja banhado com a graça e a misericórdia de Deus. Forte abraço, te espero na próxima mensagem, se Deus nos permitir.